Você já imaginou acordar em pleno verão e ver neve caindo do céu? O vento frio cortando a pele, os campos cobertos por gelo e o sol desaparecido. Foi exatamente isso que aconteceu em 1816, um ano em que o planeta pareceu errar o compasso. O verão nunca chegou e o mundo inteiro se perguntou: o que está acontecendo com a Terra? Mas a resposta não estava no céu, nem nas estrelas. Estava debaixo dos nossos pés. Um ano antes, do outro lado do planeta, o chão havia começado a tremer. Ninguém sabia ainda, mas o inferno estava prestes a se abrir. Era abril de 1815, na pequena ilha de Sumbawa, na Indonésia. Ali, um vulcão adormecido por séculos, o Monte Tambora, começou a despertar. As primeiras explosões foram confundidas com tiros de canhão. Marinheiros britânicos, a mais de 1000 quilômetros dali, anotaram em seus diários: o som parecia vir do horizonte. Um trovão que não terminava. Durante dias o chão rugiu. E então veio a noite. No dia 10 de abril de 1815, às 7 da noite, o Tambora explodiu. Mas não foi uma erupção comum. Foi uma devastação planetária. A montanha cuspiu fogo, rochas e cinzas por quase 3 dias seguidos. O céu se transformou em carvão. A terra tremia sem parar. Imagine o som de 1000 trovões, ecoando juntos, sem intervalo. As ondas de choque destruíram vilarejos inteiros. A chuva virou lama quente. E o oceano ao redor ferveu. Era o fim do mundo, pelo menos para quem vivia ali. Quando finalmente o céu clareou, o vulcão de 4.000 metros havia perdido metade da sua altura. A cratera tinha 7 quilômetros de diâmetro. O que antes era uma montanha, agora era um abismo. Cerca de 100.000 pessoas morreram, muitas nem pela explosão em si, mas pela fome e pelas doenças que vieram depois. Mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir. A erupção lançou mais de 160 quilômetros cúbicos de poeira e cinzas na atmosfera, tão alto que ultrapassou a estratosfera, o limite onde o ar é rarefeito demais para o vento limpar. Essas partículas se espalharam pelo globo, formando uma camada invisível de poeira vulcânica que começou a refletir a luz do sol. A Terra, aos poucos, escureceu. Durante semanas, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Pescadores notaram que o nascer do sol tinha uma cor estranha, um tom avermelhado, quase apocalíptico. Marinheiros relataram mares mais frios, ventos instáveis e céus de um azul turvo, como se o planeta inteiro estivesse coberto por uma neblina de vidro. E então, o clima enlouqueceu. Em questão de meses, o mundo começou a esfriar. As temperaturas médias caíram entre 2 e 3 graus. Pode parecer pouco, mas foi o suficiente para mudar o destino de milhões de pessoas. Na América do Norte, geadas atingiram os campos em junho. Em julho, neve caiu no estado de Nova York. Na Europa, as chuvas não paravam. Rios transbordaram, plantações morreram e a fome se espalhou como um fantasma. Em algumas regiões da China e da Índia, as monções simplesmente falharam. Em outras, vieram com força destruidora, arrastando vilas inteiras. O planeta parecia confuso. As estações já não faziam sentido. E a humanidade, sem entender o que estava acontecendo, começou a procurar explicações em todo tipo de lugar. Alguns diziam que era um castigo divino. Outros acreditavam que o sol estava morrendo. Mas ninguém imaginava que o culpado fosse um vulcão do outro lado do mundo. Relatos da época descrevem o mesmo cenário em vários continentes. Um pôr do sol vermelho como sangue, seguido por noites de breu total. As estrelas pareciam mais fracas, e o horizonte, coberto por uma neblina permanente, as pessoas acendiam velas durante o dia para enxergar dentro de casa. O frio cortava até os ossos, e a comida começou a faltar. Em cidades da Europa, o pão era racionado. Nas Américas, fazendeiros vendiam os poucos grãos que sobravam por preços absurdos. E, em silêncio, o mundo começava a mergulhar num dos anos mais sombrios da história moderna. O ano era 1816.
mas ele entraria para a história com outro nome: o Ano Sem Verão. E, enquanto as colheitas apodreciam, o frio matava e o sol desaparecia. Ninguém ainda entendia o que havia acontecido, mas naquele mesmo ano, cientistas, poetas e viajantes começaram a registrar o fenômeno. Sem saber, estavam escrevendo o primeiro capítulo de uma história que mostraria, da forma mais cruel possível, o poder absoluto da natureza. O mundo inteiro estava coberto por uma sombra que ninguém sabia explicar. Mas o que parecia o fim ainda estava longe de terminar, porque as consequências do Tambora iriam mudar para sempre a forma como a humanidade entende o clima, o medo e a própria vida. O mundo parecia respirar com dificuldade. Os dias eram curtos, as noites longas demais, e as pessoas começaram a perceber que algo muito maior do que elas estava acontecendo. Na Europa, os campos verdes haviam se transformado em lama. A chuva caía sem parar. O trigo apodrecia ainda no solo, e os rebanhos morriam de fome. Nas cidades, o cheiro de mofo e miséria se espalhava pelas ruas. Os sinos das igrejas tocavam não mais por celebração, mas por luto. Famílias inteiras deixavam suas casas, fugindo em busca de abrigo e alimento. Na Suíça, as montanhas ficaram cobertas por neve até o final de junho. Em Genebra, os termômetros marcavam temperaturas abaixo de zero, em pleno verão. Era como se o tempo tivesse enlouquecido e ninguém sabia o que fazer. Os jornais noticiavam tempestades repentinas, geadas em pleno dia e céus que pareciam pintados de cobre e cinza. Alguns afirmavam que o planeta havia mudado de eixo, outros que o sol estava se apagando. Mas ninguém imaginava que o culpado fosse um vulcão a milhares de quilômetros dali. As colheitas fracassavam uma após a outra. E o que antes era pão virou luxo. Havia lugares em que um simples pedaço de pão custava mais do que um dia inteiro de trabalho. A fome não era apenas um problema, era uma sentença. Relatos da época contam que mães davam água quente aos filhos fingindo ser sopa, apenas para acalmá-los antes de dormir. E enquanto o frio castigava os corpos, o desespero corroía as almas. Na França, o povo saía às ruas em protesto, quebrando padarias e gritando por comida. Na Alemanha, famílias abandonavam as cidades e migravam para os campos, acreditando que lá haveria mais chances de sobrevivência. Mas o frio os seguia por toda parte. O planeta havia se tornado um inimigo silencioso. E o ser humano, pequeno demais para enfrentá-lo. Enquanto isso, do outro lado do oceano, na América, a história se repetia. Em junho de 1816, geadas mataram plantações inteiras nos Estados Unidos. Houve neve no estado de Nova York, os lagos congelaram, e as pessoas passaram a chamar aquele período de o Ano da Pobreza, ou simplesmente o ano em que o verão nunca chegou. A natureza havia virado as costas para todos. E o mundo mergulhava num inverno sem fim, mas no meio de tanta escuridão. Algumas mentes começaram a acender pequenas luzes. Na Europa, intelectuais, cientistas e escritores, presos dentro de suas casas, começaram a refletir sobre o que estavam vivendo. O céu encoberto, o frio, a sensação de fim do mundo, tudo parecia uma metáfora da própria humanidade. Foi nesse cenário que, em uma mansão isolada, às margens do Lago Genebra, um grupo de jovens escritores decidiu se reunir. Lá estavam Lord Byron, Percy Shelley e uma jovem chamada Mary Shelley. Presos pela chuva e pelo frio, eles passavam as noites à luz de velas, conversando sobre ciência, medo e morte. E foi naquela escuridão, no meio do ano sem verão, que Mary teve um sonho. Ela viu um homem feito de pedaços, de partes de outros corpos, que ganhava vida com um raio de eletricidade. Um homem que desafiava a própria criação. Daquele sonho nasceu uma das histórias mais conhecidas do mundo. Frankenstein, o monstro, o criador, a tempestade. Tudo refletia o que o mundo vivia naquele momento. Um planeta que havia brincado de ser Deus e agora pagava o preço. O Tambora
sem que ninguém soubesse, havia inspirado uma das maiores obras da literatura e transformado o terror real da natureza em ficção imortal. Enquanto isso, os cientistas começaram a desconfiar que o fenômeno tinha origem natural. Cartas e relatos de viajantes falavam sobre um vulcão distante, no Oriente, que teria explodido no ano anterior. Mas faltavam provas. O mundo ainda não estava conectado o bastante para entender que um evento tão longe podia afetar todos os continentes. Mesmo assim, alguns começaram a investigar. Meteorologistas amadores observavam o céu e anotavam padrões de temperatura. Astrônomos notavam que o Sol parecia mais fraco, como se estivesse sendo filtrado por uma fina camada de vidro. Pintores retratavam o pôr do sol em tons de vermelho, laranja e violeta, sem saber que estavam capturando em suas telas as cores da poeira do Tambora. As artes floresciam no meio da tragédia, e a humanidade, ainda sem entender o que vivia, registrava com beleza o horror que a cercava. Mas enquanto isso, o mundo real continuava afundando. Na Irlanda, os campos estavam destruídos. Na Inglaterra, a economia despencava. Na França, doenças se espalhavam pelas águas contaminadas. E do Oriente, milhões lutavam contra fome e epidemias. A poeira do Tambora havia se espalhado por toda parte. O planeta inteiro estava respirando cinzas, e à medida que o frio persistia, as pessoas começaram a perder a esperança. Relatos falam de cidades silenciosas, onde ninguém mais sorria. De igrejas lotadas, onde o medo falava mais alto que a fé, e de um céu que parecia nunca mais clarear. A cada pôr do sol, o horizonte se tingia de vermelho como uma ferida aberta. E a cada amanhecer, o mundo se tornava mais cinza, mas nada dura para sempre, nem mesmo o inverno. Pouco a pouco, a poeira começou a se dissipar, os ventos a mudar, e o sol, depois de meses escondido, voltou a brilhar. Quando a luz retornou, o mundo não era mais o mesmo. O clima havia mudado, as pessoas haviam mudado, e os cientistas, pela primeira vez, começaram a compreender o verdadeiro poder que a Terra carrega dentro de si. O que parecia uma simples erupção, na verdade, havia redefinido o planeta. E a humanidade ainda levaria décadas para entender completamente o que o Monte Tambora havia feito. O silêncio voltou à Indonésia, mas o eco daquela explosão continuaria sendo ouvido por séculos. O mundo despertava lentamente do pesadelo. Mas as marcas do que havia acontecido ainda estavam por toda parte. Milhares morreram de fome, frio e doenças. Milhares mais migraram, fugindo do que restava de suas terras. Cidades inteiras ficaram vazias. Campos abandonados. E o planeta silencioso parecia tentar se recompor do golpe que ele mesmo havia dado em si. Mas no meio do caos nasceu algo novo. Uma pergunta. Uma curiosidade. O que havia acontecido de verdade? Por que o Sol sumiu? Como um simples vulcão poderia ter abalado o mundo inteiro? Foi assim que começou uma das investigações científicas mais fascinantes da história. Durante décadas, estudiosos e viajantes tentaram reunir pistas. Diários de marinheiros, cartas de missionários, relatos de agricultores, tudo era vasculhado. E pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. Em 1850, geólogos e meteorologistas encontraram vestígios da erupção do Tambora em camadas de gelo e sedimentos espalhados por diferentes partes do planeta. Era a prova de que a poeira havia realmente dado a volta ao mundo. A ciência, finalmente, começava a entender o que a natureza já sabia. Cada partícula lançada pelo Tambora havia bloqueado um fragmento de luz. Cada fragmento de luz perdido havia esfriado a Terra, e esse frio havia alterado o destino de milhões. Um único ponto no mapa havia tocado todos os outros. Os cientistas chamariam isso de efeito climático global. E aquele desastre, que quase destruiu civilizações, se tornaria o primeiro grande estudo sobre as conexões do planeta. Tudo estava ligado. O ar, o mar, o vento, o fogo, cada elemento dançando em equilíbrio delicado. E bastava um erro, um sopro,
um rugido da terra para quebrar tudo. Foi assim que nasceu um novo olhar sobre o mundo. A ideia de que o ser humano não está acima da natureza, mas dentro dela. E que quando a terra se move, nós nos movemos com ela. O Tambora havia deixado um aviso. Um lembrete silencioso de que a força do planeta é maior do que qualquer império, qualquer invenção, qualquer sonho. Enquanto o tempo passava, as cinzas do vulcão se tornavam história. Mas seus efeitos continuavam aparecendo em lugares inesperados. Nos quadros de artistas que retrataram céus alaranjados e crepúsculos eternos. Nas histórias de escritores que criaram monstros e deuses a partir do medo. Nos estudos que dariam origem à meteorologia moderna e à ciência do clima. De certa forma, o vulcão não destruiu o mundo. Ele o reinventou. E, sem perceber, empurrou a humanidade um passo adiante no caminho do conhecimento. Mas o mais impressionante é que o Tambora não é único. Ele é apenas um entre muitos gigantes, adormecidos, espalhados pelo planeta. Sob nossos pés, há dezenas de vulcões capazes de fazer o mesmo. Ou pior, o que aconteceu em 1815 pode acontecer outra vez. E talvez, dessa vez, o mundo moderno, com toda a sua tecnologia e dependência do clima, não esteja preparado. Porque se uma erupção daquela magnitude acontecesse hoje, aviões deixariam de voar, as comunicações cairiam, as colheitas falhariam. E o planeta inteiro mergulharia novamente na sombra. A diferença é que agora nós saberíamos o porquê. Mas o saber não é o mesmo que o poder de impedir. O Tambora provou que a Terra não precisa de muito para nos lembrar quem está no controle. Basta um sopro, uma faísca, uma fagulha nas profundezas e tudo muda. Hoje, a cratera do Tambora está coberta por verde. Pássaros voam sobre ela. Pessoas escalam suas encostas sem imaginar que há 2 séculos aquele lugar cuspiu fogo e escuridão sobre o mundo. O tempo cura, mas não apaga. Sob a vegetação, ainda há cicatrizes, e nelas dorme o eco de tudo o que aconteceu. Os cientistas monitoram a região atentos a qualquer sinal. Sabe-se que o vulcão ainda está vivo, quieto, mas vivo. E quem conhece sua história sabe que o silêncio dos vulcões é o som mais perigoso que existe, porque o silêncio é apenas a pausa antes do próximo rugido. O tempo passou, mas de alguma forma o mundo nunca esqueceu o que aconteceu naquele ano, o ano em que o sol desapareceu, o ano em que o verão nunca chegou, o ano em que o planeta nos lembrou que diante da natureza somos apenas hóspedes temporários. A história do Tambora não é apenas sobre destruição, é sobre conexão, sobre como tudo o que existe está ligado, o vento, o fogo, o frio e a vida. Quando aquele vulcão explodiu, ele não falou apenas de poder, falou de equilíbrio e mostrou que o universo não precisa de intenção para mudar tudo o que conhecemos. Hoje, olhamos para o céu e acreditamos que dominamos o mundo. Mas basta um relâmpago, uma onda, uma faísca na rocha para lembrar o contrário. A Terra é viva e nós somos apenas parte dela. Talvez essa seja a verdadeira lição deixada pelas cinzas do Tambora. Não importa o quanto avancemos, o quanto construamos ou o quanto nos achem invencíveis. O planeta sempre terá a palavra final. E quando ele fala, é impossível não ouvir. O rugido de um vulcão pode atravessar oceanos. Pode apagar o sol, pode mudar o curso da história, mas também pode nos ensinar humildade, porque a força mais poderosa do mundo não é o fogo, nem o gelo, é o tempo que tudo destrói e tudo recria. E foi esse tempo que transformou o medo em arte, o caos em aprendizado e a tragédia em memória. Hoje, quando o sol se põe e o céu se pinta de vermelho, talvez ainda seja o eco distante daquela explosão de 1815. Uma lembrança sutil, soprada pelo vento de que nada aqui é para sempre. E talvez, um dia, outro vulcão desperte e o ciclo recomece. Mas até lá, resta a nós observar, entender e respeitar. Porque quem ignora a força da Terra, acaba aprendendo da pior forma. Se essa história te fez pensar, se te fez sentir o poder que existe no nosso próprio planeta,
Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios que moldaram o mundo. Nos vemos no próximo episódio, onde talvez o impossível seja apenas o começo.